Bom, a aula de hoje é sobre energia mecânica e a conservação de energia. Então, esse é um assunto muito importante da física. Geralmente, não é só usado na mecânica esse conceito de energia. Então, a energia ele é tanto explorado pela mecânica como a termodinâmica, o eletromagnetismo, a ótica, a mecânica quântica. Então, todos esses ramos da física estão relacionados com a energia. Porém, aqui nós vamos apresentar a energia mecânica focando na parte da energia potencial, gravitacional e elástica e na parte de energia cinética. Então vamos começar falando um pouco sobre o conceito de energia. Primeiro, toda a energia, a nossa fonte primária de energia, ela vem do Sol, né? Vocês sabem que o Sol ele emite energia para nós e a gente aproveita essa energia na forma de luz e de calor. As plantas aproveitam a energia do Sol para fazer a fotossíntese e os animais se alimentam desses alimentos que são produzidos pelas plantas, né? Então, a base de toda energia para o, a nossa vida vem do Sol. Agora, imagine aí essa figura. Nós temos um homem que empurra um objeto. Né? Sobre esse objeto, ele está exercendo uma força, não é? E ele está usando essa energia armazenada do corpo para mover o objeto. Né? Dessa maneira, ele transfere energia do seu corpo para o objeto. E aí vem esse conceito de energia, que energia, não é, ela de maneira geral, ela pode ser transferida de um corpo para outro, ela pode ser armazenada, não é? Outra observação importante sobre energia é que ela não pode ser construída e nem destruída, simplesmente ela é transformada de uma forma para outra. Além disso, a energia ela pode ser acumulada no corpo, né? A gente vai ver que a energia mais na frente ela pode ser acumulada na forma de energia potencial, que é o que a gente também vai tratar nessa aula. Então, nós vamos começar a falar sobre a energia cinética, a primeira forma de energia que nós vamos falar hoje. A energia cinética ela está associada ao movimento dos corpos. A fórmula da energia cinética é essa aqui, ó. Energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2, onde esse m é a massa e esse v é a velocidade. Então a gente pode concluir, ó, que a energia cinética ela é uma energia que está associada à massa, né, do corpo e está associada à velocidade. Então a gente pode fazer comparações entre um carro ou uma bicicleta, né? A gente pode perceber que quanto mais movimento você tem, mais velocidade, mais energia você precisa para gerar essa velocidade, né? Então, essa energia cinética ela é a energia que ela está associada à velocidade do corpo. Quanto mais velocidade o corpo tem, mais a energia, maior é a sua energia cinética. Então, nós temos um teorema também muito importante que nós falamos já sobre trabalho, né? E tem um teorema que diz que o trabalho ele é numericamente igual à variação da energia cinética. Isso quer dizer o quê, gente? Porque para você realizar trabalho, você precisa de energia. Então, os conceitos de trabalho e energia eles estão relacionados, né? Logo, você tem esse teorema que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Então, isso quer dizer que o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E eu posso escrever também que o trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2, não é? Que é a fórmula da energia cinética, menos m v0 quadrado sobre 2, onde v0 é a velocidade inicial. Então, ó, aqui o teorema do trabalho, que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética,
Então vai ter questões que você vai precisar fazer essa relação entre trabalho e energia, né? Também vocês vão ver que tem uma relação também de trabalho com energia potencial. É, então, quando um corpo realiza trabalho, ele está variando sua energia cinética, né? Agora vamos fazer esse exemplo aqui para a gente entender melhor. Essa questão caiu no Enem de 2015 e diz o seguinte: ó, uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando uma marca de 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, o trabalho realizado nas 13 primeiras passadas é o mais próximo de. Então aí vejam que essa questão do Enem tem muito texto e algumas das partes do texto você não precisa para resolver o problema. Então, nos 30 primeiros metros que ele dá essas 13 passadas, é que ele tem uma grande aceleração. Aí ele quer saber qual vai ser o trabalho, né? A gente conhece que o trabalho é a força vezes a distância, né? Você tem uma das formas de calcular trabalho. É essa, né? Trabalho é força vezes distância. Eu aí nessa questão até tenho a distância que ele percorreu, que ele disse aqui, ó, 30 metros. Mas eu não tenho a força que é aplicada, né? Então não teria como usar essa fórmula. Então aqui eu preciso, mas ele deu aqui a velocidade, né, dele, que ele chega após essas 13 passadas com a velocidade de 12 metros por segundo. Então eu lembrei do teorema que a gente acabou de falar, né, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então eu posso dizer que o trabalho vai ser mv quadrado sobre 2 menos mv0 quadrado sobre 2, né? Essa aqui, onde eu tenho aqui minha energia cinética inicial, ou final, desculpa. Aqui é a energia cinética final. E aqui é a minha energia cinética inicial. Então, como aí ele está estudando o movimento do 0 até os 30 metros, ele vai partir do repouso. Se ele parte do repouso, né, essa velocidade vai ser zero, a velocidade inicial é zero, quando multiplica pela massa vai dar zero também. Então aqui eu tenho apenas que colocar que o trabalho vai ser igual à massa do atleta aí do Usain Bolt, vai ser de 90, a velocidade que ele atinge é 12 dividido por 2. Aí eu posso dividir esse 90 por 2, né? Dá 45 vezes 12 ao quadrado, desculpa. Que eu já posso botar o resultado de 12 ao quadrado. 12 ao quadrado vai dar 144. Logo, meu trabalho aqui, ó, eu fazendo essa conta, 45 vezes 144, isso vai dar 6.480 joules. Aí vejam que ele pergunta na questão o valor mais próximo, né? Ele não dá um valor exato. Então aqui, ó,
mas também as questões, as alternativas estão em notação científica. Aí, ó, quem não lembra como transforma uma notação científica, vale a pena dar uma revisada na aula de notação científica, que também tem no nosso canal aí. Então aqui, ó, eu iria voltar três casas, ó, um, dois, três, né? Então, meu trabalho seria igual a 6,48 vezes 10 elevado à terceira. Por que a terceira? Porque foi três casas que eu voltei. E isso aqui, ó, é aproximadamente 6,48 é aproximadamente 6,5, que é a alternativa B, né? Veja que essa questão ela caiu no Enem de 2015 e não é uma questão tão difícil de se resolver, né? Aqui é só a aplicação do teorema de trabalho e energia cinética e depois substituir os valores. Você tem que ter cuidado somente nessa questão, é porque ele dá aí alguns dados que você não precisa, né? Ele diz aí que ele vai de 0 até 30 metros, você não usou esses 30 metros. Você usaria esses 30 metros para quê? Você poderia aqui para calcular essa força, ó, se você quisesse. Você viria até para calcular a força, já que você tem o trabalho e a distância. Mas não é o que a questão quer, né? Então, é só prestar atenção nisso para resolver essa questão, né? Ele disse que a velocidade que ele atingiu foi de 12 metros por segundo ao quadrado e você usou a relação trabalho-variação da energia cinética. Agora vamos falar da energia potencial. A energia potencial ela é uma energia que é armazenada no corpo e ela pode tem duas formas de energia potencial. Nós temos a energia potencial gravitacional e temos a energia potencial elástica. Então, ela é uma energia, né, que ela se encontra no corpo, né? Ela está lá armazenada no corpo e ela tem uma capacidade de ser convertida, né, em outra forma de energia que nós vamos falar aqui, que nós já falamos, né, que é a energia cinética. Então, primeiro nós vamos falar sobre a energia potencial gravitacional, né, que ela está relacionado com a altura do corpo em relação ao referencial. Então, um exemplo aí de energia potencial gravitacional é a queda d'água, né, de uma usina hidrelétrica. Então, eles usam a queda d'água, essa grande energia que tem devido à altura, né, das barragens, e converte em movimento, né? Eles, graças à queda das águas, eles fazem com que as turbinas das usinas girem, né, adquiram energia cinética e consigam converter em energia elétrica. Então aqui a fórmula que nós usamos para a energia potencial gravitacional é essa aqui, ó, mgh. Então, se você tem um corpo de massa m que está a uma certa altura, né, h aqui, e quando você solta esse corpo, ele vai adquirir outra forma de energia. Quanto mais alto esse corpo tiver, mais movimento ele vai poder gerar. Então, essa energia potencial gravitacional, ela depende da massa do corpo, esse m representa a massa, esse g é a aceleração da gravidade, não é? Que é 9,81 alguma coisa, né? Metros por segundo ao quadrado, e depende da altura. Esse h representa a altura. Então, quanto mais altura o corpo tiver, maior é sua energia potencial, né? O pessoal chama essa fórmula aqui de mulher gosta de homem, né? Isso é só um truquezinho para você decorar as fórmulas. E agora, o outro tipo de forma de energia potencial é a potencial elástica. Vejam aí que a gente tem um exemplo, né, de um índio atirando uma flecha, e quanto mais ele estica o arco, né, dele, o elástico lá que está preso no arco, mais energia potencial a flecha vai ter. Então, essa energia potencial ela vai depender da deformação, que no caso aí o arco sofre, e também depende da constante elástica, da mola ou do elástico.
né? Você sabe que vai ter elásticos que vai ter uma constante elástica maior, vai poder gerar mais movimento, você precisa aplicar mais força para deformar esse elástico. E mesma coisa é a mola, né? Essa constante elástica aqui, K, que vocês estão vendo da fórmula, ó, esse K que a gente chama de constante elástica, ela vai depender do que da mola que é feita, né? Você tem várias molas no nosso dia a dia, né? A mola de um lápis ou tem uma constante elástica pequena. Já a mola de um amortecedor de um carro, ela tem uma constante elástica grande, porque ela é feita para suportar uma grande quantidade de força, né? Que está sendo imprimida lá no movimento. E esse X aqui, ó, é a deformação da mola. Esse X é a deformação que a mola sofre, ó. Vejam aqui, ó. O X, né? Quanto mais deformação a mola sofre, maior vai ser a força elástica e, consequentemente, maior é a energia potencial elástica, né? Então, a fórmula da energia potencial elástica é essa aqui, ó. K, x ao quadrado sobre 2. Agora vamos falar sobre a energia mecânica. A energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então você tem que a energia mecânica ela é a soma da energia cinética, né? Vou anotar aqui, ó. É C, é energia cinética e P é a energia potencial. Então, por que esse conceito de energia mecânica ele é tão importante? Porque ele vai nos servir para a gente entender o principal princípio desse conteúdo de energia, né? E não só se referindo à mecânica, né? Mas o conceito que a gente vai falar agora, que é o conceito de conservação de energia, ele é um dos conceitos mais importantes da física, né? E nós devemos muita coisa que nós usamos hoje a esse conceito. Então, o que é que ele diz, essa conservação de energia? Primeiro, a gente vai falar para um sistema conservativo, que a gente vai ter dois tipos de conservação aí, né? Um sistema conservativo é aquele em que a energia mecânica se mantém constante. Então, sem que ocorra percas ou transformações de outra forma de energia devido ao atrito. Então, imagine aí essa situação, né? Aqui eu estou considerando, claro, nas situações reais é muito difícil você ter um sistema 100% conservativo, mas na maioria das questões a gente despreza, né? A maioria não, muitas questões a gente despreza a resistência do ar ou o atrito mesmo, né? Então esse princípio de conservação de energia, ele diz o seguinte, ó. Então imagina aqui que eu tenho um carrinho num ponto A, né? Esse carrinho aqui, ele inicialmente ele tem uma energia potencial. Ele está parado. Quando ele começar a se deslocar, a energia potencial dele vai sendo que é dado por mgh, né, energia potencial. À medida que ele vai caindo, ó, vejam que a altura dele vai diminuindo. Então ele vai perdendo energia potencial. Porém, quando ele vai caindo, ele vai ganhando velocidade. Então ele vai ganhando energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Então, à medida que ele perde altura, ele vai ganhando velocidade. Aqui nesse ponto B, em questão aqui, ele não tem altura nenhuma. Então, nesse ponto B, ele não vai ter energia potencial. Ele só vai ter velocidade. Então, toda a energia potencial dele foi convertida em energia
cinética, né? E no ponto C, aqui nesse ponto C aqui, eu tenho um ponto em que, pronto, aqui, à medida que ele vai subindo o carrinho, ele vai perdendo velocidade e vai ganhando altura. Vai perdendo energia cinética e vai ganhando energia potencial. E assim sucessivamente. Então, você tem aí um sistema de trocas de energia, energia potencial sendo transformada sempre em energia cinética e depois energia cinética sendo transformada em energia potencial. Então, muitos dos princípios da física se baseiam nesse aí, que é o princípio da conservação de energia. Então, para um sistema conservativo, nós podemos dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, esse é o princípio da conservação da energia, que diz que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E isso na ausência de forças dissipativas, né? Mas aí, e aí, professor, se tiver atrito ou resistência do ar, como é que fica a nossa equação? Então, justamente, se o sistema não é conservativo, houve percas, né? Muito comum. Se você comparar, imagine aí que você tem aqui um escorrego, não é? Uma certa altura H. Então, é bem comum, né, que todo mundo que quando desce de um escorrego, uma pessoa que está aqui no começo do escorrego, quando a pessoa chega ao solo, né, essa pessoa ela vai perder velocidade, né, devido ao atrito que o escorrego tem entre você, não é, a superfície do escorrego e a sua roupa. Isso faz com que você consiga descer de escorregos bem altos e não se ferir, né? Porque se esse escorrego não tivesse nenhum atrito, seria a mesma coisa descer por um escorrego como você cair dele, você pular. Então, no caso aqui, o atrito ele realiza um trabalho que faz com que você perca essa velocidade da queda. Então, se não existisse o atrito, se você ia descer um escorrego, era a mesma coisa de você estar caindo em queda livre. Você ia atingir o solo com a mesma velocidade, não é devido a esse princípio de conservação de energia. Então, se você não tiver o atrito, toda energia potencial vai ser convertida em energia cinética. Então, nesse caso aqui, em que você tem forças dissipativas, você vai ter que a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial mais o trabalho dissipado. Uma observação importante é que esse trabalho dissipado ele sempre vai ser negativo, né? Então você na hora de substituir a questão coloque ele negativo. Então esse trabalho dissipado também pode vir no problema como energia dissipada. Ele é o responsável por fazer com que você perca a velocidade, né, no movimento. No caso aí que eu dei o exemplo do garoto descendo o escorrego, então graças a esse trabalho dissipado você vai chegar com a velocidade no final do escorrego sem nenhum risco à sua saúde. Então você também pode escrever essa fórmula como sendo trabalho dissipado igual a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Então, esse trabalho dissipado é justamente o tanto de energia que você perdeu no processo, né? Porque ele vai chegar com uma certa energia mecânica final, né? E ele tem uma certa energia mecânica inicial. Então, o trabalho dissipado, no caso aí, ele iria dar sempre um resultado negativo, você usando esse princípio aí.
Esse é o caso de sistemas não conservativos, em que você tem força de atrito ou força de resistência do ar. Então vamos fazer o exemplo 2 aqui. Com que velocidade um bloco da figura a seguir, partindo de um ponto A, atinge um ponto B, supondo que todas as superfícies sem atrito? Então aqui é um exemplo de um sistema conservativo, né, em que você não tem atrito nem resistência do ar. Então nesse caso, nós vamos considerar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, analisando aqui essa questão, nós temos que, já que ele parte aqui do repouso, né, desse ponto A, então inicialmente ele só tem energia potencial aqui, ó. Ele está a uma certa altura H de 10 metros. À medida que ele vai descendo, ele vai perdendo energia potencial e vai ganhando energia cinética, né? E nesse ponto B aqui, ó, ele passa por aqui, vai subindo. Aqui, quando ele vai subindo, ele vai perdendo energia potencial e ganhando cinética. Ou vai perdendo energia cinética e ganhando potencial. Então, ele quer saber com que velocidade ele vai chegar no ponto B. Então, usando esse princípio aí, inicialmente, como ele parte do repouso, isso significa dizer que se não tem velocidade, não tem energia cinética. Lembrando que a energia mecânica, ó, é a soma da energia cinética com a energia potencial, né? Ó. Aqui, ó, esse lembrete aqui. Então, inicialmente, como ele não tem energia cinética, aqui ó, no ponto A, eu vou escrever que a energia mecânica inicial ela é dada por mgh. E a energia mecânica final, que no caso aqui é a energia mecânica no ponto B, né? Então no ponto B ele vai ter energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, e vai ter potencial, que é mghzinho aqui que eu estou chamando. Então agora é só você substituir os valores que foi dado na questão e encontrar a velocidade. Uma observação aqui é que essa massa, como ela se repete nos três termos, né, eu posso cortar a massa. E agora substituir os valores, ó, da gravidade. Vai dar 10 vezes a altura, no caso aqui a altura era 10 metros, igual a velocidade, que é o que ele quer descobrir, v ao quadrado sobre 2, mais a gravidade 10 vezes a altura menor, 5. Aí aqui vai dar 100 igual a v quadrado sobre 2, mais 50, né? Então, como eu quero o v quadrado sobre 2, eu passo o 50 para o outro lado, né? Fica 100 menos 50, né? Eu vou ter que v quadrado vai ser 100, né? Porque aqui eu subtraio 100 por 50 dá 50. Esse 2 ele passa para o outro, ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, ó. 100 menos 50 dá 50, vezes 2, 100. A raiz de 100 é mais ou menos 10, né? Aqui eu vou considerar um módulo 10 metros por segundo. Deixa eu colocar aqui, o espaço ficou pequeno. Metros por segundo. Então é a alternativa C, né? A velocidade que ele está no ponto B é de 10 metros por segundo. Vamos lá para essa questãozinha aqui que caiu no Enem de 2018. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de uma linha horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Então, vocês estão vendo aí que o objetivo desse brinquedo aí, né, é lançar um cubo, como se fosse uma arma, né? Então, para isso, ele usa uma mola.
Aí ele quer saber na questão, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, porque ele quer aí fazer é, o controle de lançamento, né? Por exemplo, ele quer lançar a arma com uma certa velocidade, dependendo do nível aí de lançamento. Então ele quer saber, né? Para que a velocidade do lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve fazer o quê? Então isso aí é fácil de você entender que ele vai conseguir lançar mais longe o objeto quanto maior for a deformação da bola, né? Isso é um princípio básico. Quanto mais energia potencial você tem armazenada, mais movimento você vai ter, mais velocidade. Só que aqui você precisa fazer uma relação, não é? Aqui ele também dá as opções de você trocar a mola por outra, né? E para você achar essa relação, nós vamos usar o princípio da conservação da energia. Aqui eu tirei as alternativas para poder fazer os cálculos. Então, lembrando aqui, como esse é uma questão que diz que a ausência de forças dissipativas, né? Aqui é um sistema, dizemos que é um sistema conservativo, em que você tem que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, inicialmente, a mola ela vai ter só energia potencial elástica, né? Lembrando sempre que a energia mecânica ela é a soma da energia cinética com a energia potencial, né? E a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2 e a potencial elástica é kx ao quadrado, que é isso que eu vou colocar aqui, ó. Inicialmente a mola, o cubo lá que vai ser lançado, ele só vai ter, primeiro para ele ser lançado, ele vai ter que ser comprimido na mola. Então ele vai ter uma energia potencial elástica, que é dado por kx ao quadrado sobre 2. E depois que ele é lançado, que ele atinge a velocidade máxima, né, de lançamento, toda essa energia potencial vai ser convertida em energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Então essa questão aqui você vai fazer uma relação entre velocidade e deformação. Ó. Como esse 2 se repete em ambos os lados, ó, eu posso cortar o 2 aqui com o 2 aqui. E essa massa que está aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo, para achar uma relação aqui. Ó. Então eu tenho que v quadrado vai ser kx quadrado sobre m. Aí eu posso passar esse quadrado para o outro lado na forma de raiz, né? Ou fazer a raiz quadrada dos dois lados, como você quiser. Eu vou ter que o v vai ser a raiz de kx quadrado sobre m. Logo meu v vai ser a raiz de x quadrado é x, raiz de k sobre m. Então aqui eu encontrei uma relação entre velocidade, né, a minha relação aqui, ó, entre velocidade e deformação da mola. E eu vi, a partir dessa equação que eu montei aqui, que a velocidade ela é diretamente proporcional à deformação da mola. Então, se eu duplicar a deformação da mola, eu vou duplicar a velocidade. Se eu quadruplicar a deformação da mola, eu vou quadruplicar a velocidade. Justamente o que fala, né, na alternativa B, ó, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a deformação. Então, se eu quero lançar um objeto com uma velocidade 4 vezes maior, é só você fazer a mola deformar 4 vezes maior. Então, o que ele poderia fazer aí para disparar o cubo em mais velocidades é fazer níveis de deformação, né? Então, chegou no primeiro nível, vai ser a primeira velocidade. No caso aí, como ele quer 4 vezes, então ele vai ter que fazer uma deformação 4 vezes maior, que é a alternativa B.
Vamos lá para esse exemplo, agora com a presença de uma força dissipativa, né? E o problema diz o seguinte, ó. Uma menina de 20 quilos de massa brinca no escorregador de um parque de diversões. Ela começa a deslizar a partir do repouso de uma altura de 2,8 metros em relação ao solo. Sabendo que ao longo do percurso o atrito entre a menina e o escorregador consome 140 joules de energia, essa garota vai chegar ao final do escorregador, que está a 0,30 metros acima do solo, com a velocidade de... Então aí é uma questãozinha que você tem uma energia dissipada, um trabalho dissipado, e quer saber com que velocidade a menina vai chegar ao solo, né? São situações do nosso cotidiano, porque no caso aí a menina que desceu o escorrego, ela não vai converter toda a energia potencial em energia cinética. Ela vai perder energia devido à força de atrito entre ela e a superfície do escorrego. Então a gente vai usar aqui que a energia mecânica final ela é igual à energia mecânica inicial mais o trabalho dissipado, né? Ou seja, você vai ter aí uma perca de energia devido ao atrito, né? Então aqui a energia mecânica final vai ser mg Hzinho, que é a menor altura que ela chega no escorrego. Ó. Você tem que prestar atenção aí para fazer o desenho desse escorrego. Uma das dicas de responder questão de física é sempre fazer o desenho. Então o escorrego ele tinha 2,8 metros e a menina atinge o solo a 0,3 metros. Então isso é importante, viu? Se você quisesse botar só 2,5 metros, que é o que ela desceu, também ficaria até mais fácil de resolver essa questão. Mas aqui eu estou seguindo o que a questão deu, né, literalmente. Então, no final, né, ele vai ser mv ao quadrado sobre 2. E a energia mecânica inicial vai ser mgh vezes mais o trabalho dissipado. Aí substituindo os valores, né? Nós vamos ter que a massa da menina é 20 vezes 10 vezes a altura menor, que é 0,3, mais 20 vezes o V, que é o que eu quero encontrar, né? Dividido por 2, igual a massa 20 de novo, vezes 10, vezes 2,8. No caso aqui, eu tenho que colocar menos. Porque sempre quando tiver trabalho dissipado, você coloca menos. Menos 140. Aí aqui você vai resolver essa conta, né? Deu uma conta matemática bem grande aí, né? Vamos lá, aqui a gente vai ter que ir para outra página para terminar essa conta, né? 20 vezes 10 vezes 0,3 vai dar 200 vezes 0,3 vai dar 60. Né? Então vamos lá, 60 vezes 60 mais, aqui eu posso dividir o 20 por 2, dá 10v ao quadrado. 60 mais 10v ao quadrado. Tudo isso igual a, agora eu faço 20 vezes 10 vezes 2,8, né? Dá 200 vezes 2,8 dá 560. Porque 10 vezes 2,8 é 28. 28 vezes 20 dá 560, menos 140. 560 menos 140. Aí eu vou deixar esse
10v² aqui sozinho, né? 500 menos 140 vai dar 420. Esse 60 que está desse lado vem para cá negativo, né? Aí vai dar v², vai ser igual 420 menos 60 vai dar 360 dividido por 10, né? O 10 que está desse lado vai para o outro lado dividindo. Aí eu vou ter que ver, vai ser igual a raiz de 36, né? Então V é igual a mais ou menos 6. Em módulo, a velocidade é de 6 metros por segundo. Logo, isso vai ser a alternativa A, né? Então, apesar da menina ter descido do escorrego de 2,8 metros, ela vai chegar ao solo com a velocidade de 6 metros por segundo.